estou aqui no seminário do contorno dos túneis de Florianópolis, com os meus amigos Rodrigo Raposo e Leonardo Vidigal Meireles, aqui na empresa 3Gel, que é uma empresa especializada em instrumentação geotécnica com qualidade e monitoramento. E eu queria um pouquinho que o Rodrigo contasse rapidamente o que faz a empresa e os níveis de instrumentação junto aqui com o Leonardo. Fica à vontade, pode falar aí. Então, Naré, a nossa empresa é uma empresa que trabalha com tecnologia, tecnologia de ponta. Então, nós temos os melhores instrumentos aí, os melhores sensores para instrumentação de túneis, de barragens, de qualquer obra. De talude? De talude, principalmente de talude rodoviário. Nós temos sistemas de aquisição de dados que permite você ter os dados remotamente daquela sua estrutura, de maneira que você não precise se deslocar até o talude. Tudo no celular, que você já fica sabendo em tempo real. Exatamente. Se está havendo alguma deformação milimétrica, centimétrica, e os planos de ação que você pode intervir ou tomar numa situação de emergência. Perfeitamente. Variação de nível d'água, variação da inclinação do talude, você pode receber até um e-mail, um alerta no seu celular, se algum parâmetro lá que foi definido pelo projeto ultrapassar o limite. Sistema de detecção com alerta em tempo real. Exatamente. Te avisa imediatamente quando um deslocamento superou um determinado limite. Então, veja vocês, é importante, por exemplo, se eu estou numa cava de mineração, onde eu estou prospectando um minério a maior profundidade, onde a minha cava tem que aprofundar. A minha segurança, o fator de segurança vai ficar cada vez mais vulnerável à prospecção. Se eu tenho esse sistema de instrumentação instalado, ou um monitoramento em tempo real, eu como gestor do contrato, eu consigo, numa eventual risco de deslocamento, em tempo real, a criticidade daquilo poder acontecer um deslizamento e intervir de uma maneira segura em obras de engenharia ou proteções naquela determinada cava, assim como o túnel. Eu estou escavando um túnel, eu posso ter instrumentação, eu posso atribuir valores a ver as deformações excessivas, como pode acontecer relaxamento de milímetros, para mim poder intervir de maneira rápida e evitar até um acidente de obra. Perfeitamente. A gente tem toda a solução técnica disponível aqui no Brasil para todo esse monitoramento em tempo real. Aí essas soluções em resumo, assim, o que você tem então? Os radares? Pode falar aí. Não, nós trabalhamos com sensores de pressão, monitoramento de pressão, de nível d'água, sensores de deslocamento, inclinômetros, tiltímetros, com detecção de ruptura automática, medidores de convergência para túneis, que foi o que nós trouxemos aqui para esse evento, na frente de escavação, que é o trecho mais crítico da obra, você pode ter um medidor de convergência ali em tempo real. Em várias sessões ou umas sessões mais críticas? Você define, o projetista, junto com o dono da obra, vai definindo quais as sessões que ele tem. Quer dizer, se eu tenho um túnel de 1 km, eu começo a monitorar as sessões, eu consigo inclusive perceber naquele material que eu escavei se houve variação de recalque, de algum evento que possa acontecer não previsível e tomar alertas para resolver aquela situação pontual. Exatamente. Até porque as leituras em geral são feitas manualmente, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. E nessas sessões críticas mais próximas da frente de escavação, o ideal é você ter dados contínuos. Então a gente dispõe dessa tecnologia para oferecer aí. Aproveitando o seu gancho, porque você sabe que eu sou apaixonado por cortina tirantada e tirantes. O que a tecnologia tem hoje em dia para oferecer, falando agora em contenções com tirantes e cortina tirantada, quanto ao monitoramento de uma estrutura que a gente entrega, e você sabe que uma cortina tirantada, como todos nós, tem vida útil. Elas foram projetadas para durar, se bem construídas, uns 70 anos. A partir do momento que instrumentação você tem para cortinas atirantadas, você poderia agregar segurança e valor pensando na manutenção corretiva e preventiva de uma obra. Uma excelente pergunta, Naré. O que acontece é que na cortina tirantada, nós temos 2 ganhos importantes. Primeiro, para o projetista, que ele está projetando a obra e ele consegue, instrumentando a carga nos tirantes, utilizando células de carga, utilizando os datalogers em tempo real dessas células de carga, ele conhece o desempenho desse tirante ao longo do tempo, então isso
permite ele saber exatamente toda a distribuição de carga que tem ali naquela cortina. Além disso, você pode ter também tilt meter, né, nas cortinas, para medir também a inclinação dessa cortina ao longo do tempo. Então essa instrumentação ela ajuda o projetista para que ele vá melhorando os projetos, né, e ao dono da obra aumentando a segurança dele, tá, e reduzindo também as despesas de manutenção daquela estrutura. Então você veja a importância da gente divulgar que a tecnologia já existe no Brasil e que nós como projetistas e até mesmo como executores já podemos ter disponível isso justamente para monitorar, pelo que eu entendi, o estado de tensão da carga colocada do tirante. De exemplo, se eu tenho um tirante que foi colocado para trabalhar uma carga colocada de 35 toneladas, ao longo do tempo eu consigo observar, então, com essa instrumentação, sem ter que ir no campo medir em leitura real, eu consigo medir se o tirante sofreu um acréscimo de carga ou um decréscimo de carga. E com isso eu consigo ter uma radiografia da estrutura do meu paciente, que no caso é a cortina atirantada, para eventualmente, em determinado período, poder fazer uma intervenção, não só de correção da proteção daquele tirante, ou até mesmo no reforço da estrutura, se assim permitir, com a própria instrumentação em tempo real, que a gente recebe no computador, ou no celular, ou até mesmo disparada por e-mail, numa situação de... Exatamente, o projetista pode definir lá os limites de alerta, né? Ou carga muito baixa ou carga muito alta. Essa carga muito alta porque houve redistribuição de carga, algum outro tirante próximo deixou de funcionar e transferiu para aquele limite. Então a gente sabe exatamente como é que a estrutura geotécnica é uma estrutura viva, né? Que está ali submetida aos esforços do meio ambiente, água, né? E outros degradação. Inclusive com relacionar a reação, pluviometria, é uma ideia do impacto. Interessante, exatamente. A chuva, ela me agrega peso no tardós da cortina. Consequentemente, a cortina tem que aumentar a resistência aos esforços naturais do 1/3 de acréscimo da água. Então, teoricamente, até essa variação sazonal ao longo do ano, os instrumentos conseguem medir. E se naquela situação que o meu tirante eu deixei com 35 toneladas, se choveu e saturou o talude, automaticamente, pelo peso, ele vai deformar mais e ele vai aumentar a carga dele. Nem que seja 35,2, 0,3, eu consigo acusar isso nos meus leitores e consigo ter o crivo de que está dentro do aceitável ou não, para poder fazer a intervenção. Queria agradecer aqui meus amigos Leonardo aqui, o Rodrigo Raposo aqui, da 3Gel, por essa maravilhosa aula aí. Vamos junto aí. Adorei aí a live aí. Obrigado também, querida.